Aquele som não é de um humano. Aquele som é de um monstro. E aí, tudo bom? Bem-vindos de volta a Mestre do Mistério. Hoje falarei, como sempre, de mais um SCP, o 939. E eu vi que no vídeo anterior deu bastante visualização e eu consegui recuperar bastante inscrito do que eu tinha perdido, porque eu passei uns 2 meses sem postar. Então, de todo jeito, dá uma ajuda aí, se inscreve, por favor. Item número SCP-939. As vozes falsas. Classe de objeto: Keter. Pense na seguinte situação. Você está andando do lado de uma floresta, aí do nada você escuta gritos. Gritos de uma pessoa bastante desesperada. Você se assusta, vai averiguar o que eram esses gritos, até que você encontra a origem do som, mas descobre que aquilo não era uma pessoa. Ou talvez era, mas agora estava diferente. Era uma criatura. Bom, esse é o SCP-939. Basicamente ele usa a voz das suas vítimas anteriores para poder atrair outras. Sim, isso mesmo. Por mais que seja uma criatura sanguinária, ele é muito inteligente, a ponto de copiar o som que suas vítimas faziam antes de morrer. Os SCP-939 são endotérmicos, predadores cooperativos que exibem atrofia de vários sistemas semelhantes a organíveos troglóbios. As peles de SCP-939 são altamente permeáveis à umidade vermelho translúcido, devido a um composto químico semelhante à hemoglobina. SCP-939 tem uma média de 2,2 metros de altura em pé e pesa uma média de 250 kg, embora o peso seja altamente variável. Cada um dos seus 4 membros termina em garras de 3 dedos, com um quarto, e são cobertos por sedas que aumentam consideravelmente a capacidade de escalada. Suas cabeças são alongadas, desprovidas de olhos e não contêm crânios. As mandíbulas de 939 são revestidas de dentes vermelhos levemente luminescentes. Os dentes medem até 6 cm de comprimento e são revestidos por facetas loreais sensíveis ao calor. Pontos oculares sensíveis à luz e à escuridão percorrem o comprimento das suas cristas dorsais espinhais. Esses espinhos podem ter até 16 cm de comprimento e acredita-se que sejam sensíveis a mudanças na pressão e no fluxo de ar. SCP-939 não possui muitos sistemas de órgãos vitais, sistemas nervosos centrais e periféricos. Os sistemas circulatórios e aparelhos digestivos estão ausentes. O sistema respiratório de 939 está atrofiado e não tem propósito aparente além da propagação de AMN-C227. SCP-939 não tem necessidade fisiológica aparente de se alimentar. O material ingerido normalmente se acumula no sistema respiratório de 939 e é regurgitado uma vez que a quantidade é suficiente para inibir sua função. Apesar da ausência de muitos sistemas de órgãos vitais, SCP-939 é capaz de gerar próteses. Origem. Bom, existem 109 SCP-939 no mundo, 10 deles estão na fundação, e um deles deu à luz a 6 bebês. Sim, bebês. Cada um foi designado de SCP-939-A1 a A6. SCP-939-A2 foi natimorto e foi canibalizada por SCP-939-A1. De alguma forma, A1 e A3 foram mortas e seus restos foram levados para pesquisa. Também foram mortos A4 e A5. E agora só sobrou a A6. A A6 foi levada para morar num centro de pesquisa e crescer. Ela ficou lá por bastante tempo, tanto que ela achava que seu nome era Keter, de tantos os cientistas disserem essa palavra. Depois de muito tempo, tipo 9 anos, ela começou a se sentir estranha. Ela tinha febres absurdas de 41 graus para cima e também se sentia muito inquieta. Até que chegou um momento que ela ficou parada por 41 horas. Depois começou a rasgar a sua própria pele. E quando ficou totalmente sem pele, se revelou que ela tinha se tornado uma daquelas criaturas. Depois disso, de alguma forma possível, ela conseguiu fazer uma entrevista. Não vou mostrar ela porque é muito longa, mas vou mostrar as partes importantes. Às vezes nós tivemos que ficar em um lugar escuro e ficar muito quietos. Papai nos contava histórias, nós nem sempre as entendíamos, mas gostávamos delas de qualquer maneira.
Havia histórias sobre lugares que não tinham tetos, onde eles subiam para sempre, e o chão não era branco. Nós achávamos bom. Todos os lugares têm teto, não é? Depois que os médicos levaram o papel para longe, não podemos mais ouvir histórias. Bom, muito provavelmente esse local aí é o lado de fora das instalações, sem o chão branco e sem o teto. E muito provavelmente o papai, que era um cientista, foi afastado porque estava falando coisas que não deviam ser ditas. Depois disso, não se sabe muito o que aconteceu com a 6, mas eu acho que ela foi congelada para estudos. Bom, eu tenho uma teoria bem simples, mas ela explica muita coisa. Bom, quando nascem Prodigy SCP-939, nascem bebês, e não criaturas pequenas. Com isso, muito provavelmente todas essas criaturas já foram humanos. Bom, alguns de vocês já conhecem o SCP-001 proposta de Jack Bright, a fábrica. Mas se você não conhece ela, basicamente é uma fábrica que criou os SCPs. Então alguém estava tentando criar a poção da vida infinita. Você não morria de fome e nem tinha um coração para se preocupar com um infarto, ou algo desse tipo. Mas como vemos agora no futuro, não deu muito certo. Na verdade, até deu certo, na questão de viver muito. Mas o único problema era que você virava uma criatura. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Lembre de deixar o like também e se inscrever no meu canal. Antes de acabar o vídeo, eu tenho um conselho para ti. Tome cuidado com as vozes vindo do escuro.